servo do Senhor que vai trazer a palavra hoje. Soberano Deus eterno Pai, aqui estamos, Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor Jesus. Fala com o que o Senhor quer, meu Pai, da tua maneira, Senhor Jesus. Usa o teu filho, Pai, a abrir e fechar a boca, meu Deus. Falar aquilo que nós estamos precisando ouvir, meu Pai, não aquilo que nós queremos ouvir. Usa ele poderosamente, meu Pai, assim como o Senhor tem usado, meu Deus, nesta terra, meu Pai. Entrega-lhe em tuas mãos, Pai. Faz dele, Pai, que venha reinar almas para ti, meu Pai, nos céus, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu já entrego ele desde já, meu Pai, em tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor também, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus Santo. Eu estou totalmente dependente do Senhor e quero continuar até a volta dele dependente dele. Em nome de Jesus. Na caminhada, quando Deus fala que vai nos usar com a missão, seja para louvar e pregar, e começa a acontecer, a gente acha que a gente sabe alguma coisa. Quando Deus falava que Ele nos usa para pregar a palavra, eu olhava para a palavra, lia a palavra e não entendia nada. Eu dizia, como assim, Senhor? Só que eu entendi uma coisa, eu entendi que eu tinha que ler e orar. Quando chegasse a hora, Deus ia cumprir o que Ele falou, porque tudo na nossa vida primeiro é uma profecia. Por isso a importância do ministério profético. Primeiro Deus diz que Ele vai salvar a tua família, depois Ele salva. Deus diz que vai te usar e te dar uma profecia, depois Ele te usa. Deus diz que Ele vai te dar um dom, depois Ele dá o dom. Deus diz que vai te batizar, depois te batizar. Sempre vai vir primeiro uma palavra profética. Até em Apocalipse fala, o livro de Apocalipse é uma profecia. E próprio Paulo fala que a palavra do Senhor é uma profecia. Glória a Deus. E aí lia, não entendia nada, mas continuava lendo. E quando eu ia orar, eu ficava segurando a palavra e disse, Senhor, me dá entendimento dessa palavra, me dá sabedoria, me dá ciência, me dá revelação da palavra. Até que um dia, Deus prometeu usando alguém, e Deus cumpriu usando alguém. Às vezes, irmãos, eu vejo pessoas desprezando os irmãos, que não precisa de ninguém, nós precisamos. Porque eu aprendi que Jesus não vai descer do céu para falar conosco, Ele vai usar alguém que está do nosso lado para falar conosco. E aí Deus usou 2 profetas do Senhor para mim, dizendo que Deus estava me entregando o dom da palavra. E quando Deus fala algo, na mesma semana Ele vai cumprir o que Ele falou, no mesmo dia ou no outro dia. Na mesma semana eu tive uma oportunidade para pregar, e quando eu comecei a pregar, eu senti e vi que era o Senhor usando a minha boca. Aí eu me alegrei, eu disse assim, hoje eu sei que o Senhor está me usando, hoje eu sei que eu tenho uma graça para pregar a palavra. Porque o Senhor está colocando as palavras na minha boca. E resumindo, passou-se o tempo, e depois disso, toda vez que eu sou chamado para pregar, eu vejo que eu não sei pregar. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque é pela graça. Não tem como naturalmente a gente pregar essa palavra. Não tem como a gente estudar e pregar essa palavra. Não tem como a gente fazer um curso ou se formar em algo e depois pregar a palavra é o Espírito. Porque se a gente se formar, se a gente tiver uma formatura, se a gente confiar na letra, se a gente confiar na nossa sabedoria, a gente pode usar a palavra para matar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra ela tem 2 poderes. O Espírito ela dá vida, mas só com a letra ela mata. O exemplo disso aqui, Jesus ele disse que as palavras dele eram Espírito e vida. Jesus disse que ele estava pregando e estava saindo da boca dele Espírito e vida. Já os fariseus, o que é que eles estavam falando? Ele estava pregando a letra, estava saindo da letra, e a letra estava gerando morte. O exemplo é a mulher que foi pegada em adultério. A letra queria matar, mas a graça liberou vida. Vida. Glória a Deus. O sopro de vida. Porque, irmão, só uma coisa vai constranger a mim e você, o amor de Jesus. Se uma pessoa não quer ir para o céu por causa do amor, ela não vai por causa do inferno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o amor é quem nos constrange. Se uma pessoa não tiver encontro verdadeiro com Cristo e não experimentar o amor de Cristo, ela nunca vai ser constrangida dos seus pecados. A prova disso é que Jesus entra no barco do peito de Pedro depois de uma noite frustrante, depois de dar tudo errado. Jesus vai mandar lançar a rede do outro lado. E Pedro diz, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Por que sobre a palavra? Porque Jesus tinha pregado no barco, ele viu que aquelas palavras eram diferentes. Ele viu que não era só mais um sermão. Ele viu que quem estava falando, ele estava falando com autoridade, estava
diante do Senhor e diz: afasta-te de mim que eu sou pecador. O que foi que fez Pedro se afastar do Senhor? Foi porque Jesus disse que ele ia para o inferno, você não se arrependeu desse pecado, não. Foi porque Jesus mostrou a graça. Jesus abençoou a pescaria dele, Jesus entrou no barco dele, Jesus pregou no barco dele. E depois dele ver todo esse cenário, ele viu que ele era um pecador. Porque, irmãos, não é eu apontando o teu pecado que eu vou te converter. Se eu te apresentar a graça, se você tiver um encontro com a graça vai te converter. A graça é um espelho. A graça revela as trevas que há em nós. A graça é a luz manifesta o que está em oculto. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não precisou ninguém me acusar do meu pecado, mas eu entrei lá no meu quarto e comecei a chorar. Jesus me salva porque eu sou um pecador. Ou o Senhor se revela a mim, ou se eu coloco alguém no meu caminho. Porque do jeito que eu estou, eu sei que eu vou sair de novo da igreja e eu vou para o inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a oração, às vezes a gente acha que a oração bonita, ou a oração poderosa, é se a gente orar 2 horas na presença do Senhor. É se a gente montar um cenário, é se a gente buscar as palavras mais bonitas, mas a oração poderosa é quando você abre o seu coração e fala onde está doendo, onde está errado, o que você queria ver, o que você queria que acontecesse, onde você queria que Deus tocasse, o que você queria que Deus fizesse por você. Aí o céu se abre. Na mesma semana Deus colocou um pastor no meu caminho para me ajudar na caminhada. Na mesma semana. Mas quando eu reconheci que eu precisava de ajuda, não tem como você ajudar quem não quer ajuda, não tem como você levantar alguém que não quer estender a mão. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes eu e você já insistimos com pessoas que não queriam ajuda, e no final quem ficou por errado foi a gente, no final quem ficou por ruim foi a gente. Porque o céu só se abre quando a pessoa que você está ajudando quer ajuda também. Não tem como eu ser um instrumento nessa noite para você se você não quer que eu seja um instrumento. Não tem como eu ser um instrumento nessa noite se você primeiro não tocar o coração do Pai. Se primeiro você não gerar no teu espírito o que você quer ouvir do Senhor, o que você quer receber, onde que você quer que o Senhor toque, o que você quer que o Senhor faça. A gente gera, a gente deseja. Louvado seja o nome do Senhor. Isso exala na presença de Deus, isso cheira diante de Deus. E Deus, aleluia, que sonda e sabe as palavras que saem da nossa boca, Ele libera o milagre. Aleluia, Deus. Louvado seja. Queria trazer com a reflexão para a nossa edificação, está em Mateus 17, verso 1. Parece que não tem nada a ver com o tema, mas depois a gente vai entender que tem tudo a ver com o tema. Mateus 17, 1. Que toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Estou totalmente aqui dependente de Ti, Senhor. Totalmente dependente do Teu Espírito Santo. Eu já te peço, Pai, que o Senhor possa dar nessa noite ordem aos anjos que andam conosco, ao nosso respeito e ao respeito desse culto. Porque eu sei que tem demônios nessa noite territoriais que não querem os céus abertos sobre essa igreja. Porque se o céu se abrir sobre aqui, a glória não vai ficar só aqui, ela vai tocar o vizinho da tua direita, o vizinho da tua esquerda, vai tocar a tua família, vai tocar esta rua, vai trazer livramento de morte sobre esta rua, sobre esta avenida. Mas eu sei, louvado seja o nome do Senhor, pela graça que hoje nós podemos usufruir de tudo que está liberado. Mas os anjos só vão te servir, só vão ministrar se você der ordem a eles. Se você liberar eles, se você crê que eles existem. Diz assim a palavra do Senhor: e 6 dias depois tomou consigo Jesus a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão. Os conduziu à parte a um alto monte, transfigurou-se diante deles. A sua face resplandeceu como o sol. Suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Amém? Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome santo do Cordeiro de Deus. Se a gente meditar, irmãos, Jesus monta um cenário. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Jesus monta um cenário e Jesus vai se revelar antes de ser glorificado para aqueles que eram íntimos. Às vezes, irmão, Jesus vai nos dar a experiência que se você contar para o incrédulo, ele não vai acreditar. Se você não contar para alguém que também tem intimidade com Jesus, não vai acreditar. No começo, pela nossa inocência, tudo que Deus fala com a gente quer contar para alguém, a gente quer compartilhar para alguém, achando que alguém vai corresponder às nossas expectativas, achando que alguém vai se alegrar com a bênção que o Senhor falou que vai nos entregar ou vai fazer por nós. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas não adianta você querer compartilhar as coisas espirituais com quem está na carne. Não adianta você querer compartilhar as coisas espirituais com aquele que não tem experiência espiritual. Porque se você meditar, Jesus tem 12 discípulos. Mas Jesus não leva os 12 discípulos para o monte. Jesus leva 3. E esses 3, se a gente meditar na história, são 3 que se tornaram íntimos.
Porque Jesus, irmãos, aqui está todo mundo aqui. Jesus está no nosso meio, um exemplo pela sua presença. Todos nós temos acesso à presença. Mas quem é que vai conquistar a presença? Quem gerar intimidade. Não é que Jesus faz acepção de pessoas. 12 tinham a mesma oportunidade, a mesma chance, o mesmo Jesus, o mesmo acesso, mas 3 se dedicaram. 3 quiseram estar mais perto. 3 deram mais crédito que Jesus falava. 3 perguntavam mais. 3 mostravam mais interesse. 3, aleluia, amavam mais o Senhor ao ponto de um se reclinar no seio do Senhor. Imagina, irmão, há 2000 anos atrás, um homem deitado no colo de outro. Um homem com a cabeça no peito de outro. Imagina alguém passar na rua, um religioso, um fariseu, que não ia falar naqueles dois. Aleluia! E quando a gente está muito preocupado com a nossa reputação, a gente acaba perdendo intimidade com o Senhor. Tem pessoas que às vezes ficam se prendendo dentro da igreja para falar em línguas, para profetizar, para entregar o que Deus está mandando. Ou o Espírito Santo para entrar na presença do Senhor, para experimentar um novo nível, uma nova experiência, porque está com vergonha de quem está do lado, está preocupado com quem está do lado vai falar. E João está preocupado com quem vou falar. João está dizendo assim, quem está aqui é o Cordeiro de Deus. Eu vou experimentar, eu vou, aleluia, usufruir, porque eu sei que ele não vai ficar aqui muito tempo. Irmãos, a presença ela vem, mas sobe. A unção de serviço ela não fica, ela vem, faz o serviço e sobe. É diferente da unção pessoal. Do mesmo jeito que tem culto que parece que o céu está fechado, e tem culto que parece que o céu está aberto, tem culto que quando o céu se abre, você tem que aproveitar, tem que abrir a boca do vaso e dizer, Jesus, enche tudo que o Senhor quiser encher nessa noite, me dá tudo que o Senhor quiser me dar nessa noite, faz tudo que o Senhor quiser fazer nessa noite, Senhor, porque hoje pode ser um divisor de água, hoje pode ser a noite do meu milagre, hoje pode ser a noite que vai destravar o meu destino, hoje pode ser a noite que a maldição se quebra, hoje pode ser o dia que o Senhor entra com salvação na minha casa, a oportunidade. Porque a Bíblia diz que Jesus sempre está passando, Jesus nunca está parado, ele se movimenta porque ele está cheio do Espírito. O Espírito é água e é vento, ele é movimento. Jesus está passando. Jesus está passando. Você vai adorar, você vai se prostrar, você vai subir na figueira, você vai clamar Jesus, filho de Davi, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu vaso e vai derramar nos pés dele. O que você vai fazer para chamar a atenção dele? Para fazer ele parar e ao teu favor dizer o que tu queres que eu te faça, filho. O que tu queres que eu te faça, filho. Irmão, às vezes nós se acostumamos ou aprendemos errado a cultuar Jesus. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Pode abaixar só um pouquinho na mesa, para me deixar mais baixo aqui. Porque, irmãos, Jesus diz que quem muito ama, muito será grato. Quem muito é perdoado, muito vai amar, muito vai ser grato ao Senhor. E nós entendemos, nós que já acessamos a presença, entendemos o poder da adoração de um crente. Entendemos o poder da palavra que hoje sai da nossa boca. Entendemos o poder do nosso joelho no chão, do nosso clamor. É por isso que é uma guerra para nós não adorar, para nós não cultuar, para nós não louvar, para a gente cruzar o braço e esperar que Jesus mude tudo de repente. Não, o céu responde a tua ação. Você age, o céu reage. Você age, o céu responde. Você clama e o Senhor diz: responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O primeiro passo sempre vai ser seu, o segundo e até quantos for preciso é de Jesus, mas o primeiro é seu. Porque quando você dá o primeiro, você está mostrando para o céu que você acredita. Você está mostrando para Jesus que você crê. Você está mostrando para Jesus que você quer. Jesus está sempre na mesa, Jesus está sempre na comunhão. Tem 12 ao seu redor e tem uma multidão ao seu redor. A multidão é sempre aqueles que estão longe, é sempre aqueles que querem um milagre, aqueles que querem a cura. É aqueles que querem alguma coisa, algum benefício, mas não querem mais do Senhor. Aí tem 12 que estão andando com o Senhor, desses 12, 13 estão sempre pertinho. O Espírito sabe porque quem está perto ouve melhor. Muitas vezes a gente, talvez você já fez assim, tá com tanto tempo que eu não ouço o Senhor, sabe o que quer dizer? Quer dizer que você está longe. Do que aqui Tiago diz, chegarmos a Deus, ele chegará a voz. Se você chegar mais perto, a voz vai ficar mais nítida. Se alguém falar aí no teu ouvido, você vai ouvir direito. Mas se alguém gritar lá da rua, você vai dizer o que, é que você está falando, porque está longe. A intimidade traz o benefício de nós entender rápido o que o Senhor está falando e agir rápido. Porque quando o céu fala, o inferno também entra em ação contra nós. Os demônios também entram em ação para travar, para reter aquele milagre.
Você já meditou que às vezes você sai do culto cheio do Espírito Santo, quando chega em casa acontece algo para tentar te distrair, para tentar roubar o teu foco? O que é isso, irmão? É as trevas trabalhando para roubar a semente que foi semeada, para roubar a palavra profética, para roubar o milagre, para roubar aquela unção que tu recebeu. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. E quando a gente cria uma intimidade, quando a gente renuncia o nosso eu, a gente vai ter benefício do céu. O Senhor não faz acepção de pessoa, mas o céu é justo. O próprio Deus é chamado de justo juiz. Ele vê quem está fazendo e ele vê quem não está fazendo. Ele não salva quem está fazendo, ele não condena quem não está fazendo, mas apenas ele abençoa quem está fazendo. Quem faz mais, recebe mais. Quem dá mais, recebe mais. Por que Jesus não leva os 12, irmão? Por que Jesus só leva 3? Esses 3 conquistaram o coração de Jesus. E quando você conquista o coração de Jesus, Jesus te dá a bênção até antes do tempo. Jesus não está glorificado ainda. Jesus ainda está como carne, para ser o sacrifício, o Cordeiro de Deus. E por que Jesus veio em forma carnal? Por que Jesus veio em carne? Para poder habitar legalmente neste mundo. Por que os anjos, aleluia, são invisíveis? Porque ele não faz parte deste mundo. Por que os anjos não podem se apoderar do nosso corpo? Porque eles não têm essa autoridade, essa legalidade. O único que recebeu o direito legal de se apoderar de nós é o Espírito Santo. E o céu é tão justo que para Jesus habitar entre nós, aleluia, ele se fez carne. Louvado seja o nome do Senhor. Como João diz, a palavra se fez carne e habitou entre os homens e vimos manifestada a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a gente vai ver um encontro profético em cima deste monte. Elias representa quem? Os profetas. Moisés representa a lei, mas também é chamado de um grande profeta. Jesus representa a graça, mas também é chamado de profeta. 3 profetas em cima de um monte. Talvez, aleluia, decidindo o destino da humanidade. Talvez conversando algo sobre a humanidade. Talvez os 3 conversando e olhando para a humanidade e vendo o plano de Deus sendo estabelecido. Louvado seja o nome do Senhor. Vendo a promessa se cumprindo. Vendo o sacrifício já de pronto para ser entregue por amor a nós. Por amor a nossas almas. E Pedro, Tiago e João têm uma experiência de ver o Senhor glorificado. Irmão, nem eu e você vimos ainda o Senhor glorificado, só quando chegar aquele grande dia. Mas esses 3 homens aqui fizeram algo que chamaram tanta atenção do Senhor, que o Senhor se revelou para ele antes do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Paulo não desistiu? Porque Paulo teve a mesma experiência. Foi arrebatado até o 3º céu e viu coisas inefáveis que o homem não é digno de falar. E por que o Senhor faz isso, irmãos? Porque o Senhor sabe que quanto mais a gente estiver perto dele, mais luta nós passamos. E se mais luta nós passamos, mais perseguição nós passamos, nós também precisamos de mais revelação, mais de Deus. Para quando a luta chegar, aleluia, nós não desistimos, porque a gente sabe quem nós temos servido, a quem nós temos ouvido, a quem nós temos vindo, quem é que está conosco, aleluia. As experiências, aleluia, também nos sustentam. Você acha que tinha como, depois de Jesus ressuscitado, alguém arrancar de Pedro, Tiago e João que Jesus, aleluia, não era o Filho de Deus? Tinha como alguém chegar para Pedro, Tiago e João e dizer que anjo não existe? Tinha como alguém chegar para Pedro, Tiago e João e dizer que não existe mais profeta? Não tinha como ninguém arrancar o que eles viram e ouviram. Ele declara isso no livro de Atos, quando ele é ameaçado de voltar lá para a congregação, mas não fala mais do nome de Jesus. Se não falasse do nome de Jesus, não tem cura, não tem batismo com o Espírito Santo, não tem libertação, não tem salvação. É tudo que o inferno quer, que nós sejamos só mais uma sinagoga, só mais uma assembleia. Louvado seja o nome do Senhor, preocupado com as paredes, com o templo, com as pérolas, com as caras preciosas, preocupado em agradar A, B, C e D, preocupado em encher a congregação, preocupado só com dízimo e oferta com dinheiro, mas não preocupado em falar de Jesus. Porque se você vê as grandes denominações, não creem em profeta, nem em apóstolo, nem em mestre. Os 3 ministérios que o Senhor nos deu, deixam de fora. Mas na hora que eles querem uma profecia boa, eles creem no profeta. Mas quando Deus usa o profeta para exaltar, eles não querem receber a exaltação do profeta. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Santo. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Como não crê em profeta se o próprio Jesus é um profeta? Como não crê em profeta se quem trouxe a lei também era um profeta?
profeta, se Elias, aleluia, um homem muito falado na Bíblia, um homem que foi tomado por Deus, que não experimentou a morte, é um profeta. Como não creio em profeta, se o livro de Apocalipse foi escrito por um profeta. Aleluia. O profeta, irmãos, é aquele que tem a visão, é como se fosse aquele que tem os olhos da igreja. A prova disso é que amanhece o dia, o exército da Síria cerca a casa, aleluia, de Eliseu. Vamos supor que é a igreja, a casa é a igreja, Geazi é a igreja, o exército da Síria é o inimigo. É quando a luta chega. Se eu e você não tivermos uma visão de Deus, o que é que a gente vai fazer quando a gente for inimigo? Voltar com a nossa força, brigar, murmurar, reclamar, gritar, xingar. E não vai acontecer nada. Mas o profético nos dá visão. Para quê? Para enxergar Deus na luta. Eu queria que nessa noite você pegasse essa palavra, esse discernimento. Deus está na luta. Se você conseguir enxergar dessa maneira Deus na luta, a luta não vai mais te parar. A luta não vai mais te entristecer. A luta não vai mais te desanimar, porque Deus vai estar na luta para te dar vitória. Porque, irmãos, o guarda de Israel, como diz o salmista, não dorme, não descansa, não pesconeja. Guarda a tua entrada, a tua saída, o teu deitar e o teu levantar. Está sempre ao teu redor para te proteger. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite, seja sincero para você mesmo. Você acredita que Deus está com você? Aleluia, Deus está escolhendo. Se você olhar agora para a tua luta, tu acredita que Deus está nessa luta? Glória, glória, glória. Tu acredita que foi Deus que te escolheu? Tu acredita que o que você está passando é plano de Deus, é processo de Deus para moldar algo na tua vida, para trazer ensinamento na tua vida, para fortalecer a tua vida espiritual? Porque você só vai conseguir sair da luta quando você conseguir enxergar Deus na luta. A Bíblia diz que quando Eliseu acorda, o que é que Eliseu faz? Eliseu representa aquele que tinha uma visão de Deus, que conseguia enxergar Deus, aleluia, além das circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque ou a gente enxerga Deus na luta, ou a gente morre na luta. Louvado seja o nome do Senhor. Ou a gente fica paralisado na luta. A Bíblia diz que o gigante está afrontando Israel durante 40 dias, de manhã e de tarde. E o que é que a luta fez? Paralisou Israel. Todos nós vamos passar por luta, irmão, mas não é para a gente ficar parado, não é para a gente morrer, não é para a gente desistir, mas é para a gente ver a manifestação da glória de Deus. É para você ver o Deus que tu serve, como Ele é poderoso, como Ele é provedor, como Ele cura, como Ele ressuscita, como Ele salva, como Ele dá livramento, como Ele desce na terra, como Ele age a nosso favor. E Deus não vai se você não for. Deus se manifestou enquanto Israel estava só vendo a afronta, não, porque Deus disse, Deus só vai conceder o primeiro passo. Conceder o primeiro passo, o Espírito do Senhor se apodera de você. Quantas vezes Deus já me mostrou com as trevas se opondo no meu caminho. E eu dava o primeiro passo e a glória de Deus se manifestava. E eu passava por aqueles demônios, eu passava por aquela oposição. O que é que Deus estava me ensinando? Eu estou contigo. Eu sou contigo. Eu te escolhi. Foi Deus que te escolheu, você está aqui porque Deus te escolheu. Eu tenho certeza absoluta que você está aqui porque Deus te escolheu. Porque se não fosse, essa igreja estava lotada. Se o irmão pastor Israel fizesse coisa do jeito do homem, essa igreja estava lotada. Se o irmão Israel abrisse só mais uma igreja, essa igreja estava cheia. Mas como ele quer fazer as coisas do jeito de Deus, com a visão de Deus, só fica aqui quem Deus escolhe. Só vem para cá quem o Espírito Santo chama. Eu tenho certeza, irmão, que se as pessoas conseguissem ver Deus nesse lugar e não o inimigo, eles conseguiriam entrar e sentir a presença que há neste lugar. Porque não tem como ninguém esconder a presença. A presença está no lugar, quem entrar vai sentir. Aleluia, Deus. Aleluia. E esses dois cenários mostram a visão de Deus. Davi está na visão de Deus, está vendo Deus além daquele gigante. E Eliseu está vendo os anjos além, aleluia, daqueles inimigos. E nenhum dos dois são paralisados. O que tem em comum? Que Davi também é um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Se você meditar como é que Deus falava com os profetas, primeiro era na palavra ou na visão? Na visão. O Senhor mostrou uma visão para Jeremias e disse que tu vês, Jeremias, uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra, que tem uma coisa a ver com a outra. O Senhor chama Jeremias dessa casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias viu uma visão, o oleiro trabalhando em um vaso, o vaso se quebra, o oleiro faz de novo. Aí vem a palavra do Senhor a Jeremias. Porque visão fala, aleluia, de caminhada. Tu não pode andar se tu não vê. Como é que você anda? Porque você tem os olhos naturais. Como é que tu vai andar no mundo espiritual se tu tiver olhos espirituais? Louvado seja o nome do Senhor. Por que a igreja está
avivamento que está vindo. Eu creio um grande despertar. Eu creio uma geração que o Senhor escolheu e separou para um tempo oportuno. Eu creio, aleluia, que os profetas do Senhor vão ser levantados para manifestar a glória de Deus. Davi enxerga como Deus estava enxergando a vivência. Eliseu vê com os olhos de Deus. E quando você vê com os olhos de Deus, você tem autoridade para abrir os olhos de outro. Porque o que é que ele faz? Ele ora. Deus, abre os olhos do moço para que ele veja. O Senhor está conosco. Não tem como ninguém nos matar. O Senhor está conosco. Esse mundo está cercado de carruagens, cavalos de fogo. Ninguém toca no fio de cabelo da nossa cabeça. Glória, glória. Oh, querido Espírito de Deus. É a enfermidade que está te ameaçando, que vai te matar. É a dívida que está te ameaçando, que vão te matar. Ou isso até o inimigo que está te atormentando atualmente, dizendo que vai te matar, que você não vai conseguir. A mandar a sua e me fácil e ele eu como nuriafana e ramanaiaçou. Levanto remine como anagaiui. E nessa noite o Senhor abre os nossos olhos espirituais para você ver os anjos do Senhor passeando sobre este lugar. Oh Espírito de Deus. Abre os olhos do moço, Senhor, para que ele veja quem está conosco. Porque eu não sou um falso profeta, eu sou o profeta do Senhor. E eu só falei por rei o que o Senhor mandou. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. E quando você fala o que Deus manda, Deus te guarda, Deus te protege. Oh, Espírito de Deus. Às vezes, irmãos, nós queremos fugir como Jonas. Porque a gente acha muito grande a obra. A gente acha que, aleluia, há uma luta muito grande que vai vir com a obra. Mas é melhor ir, porque o Senhor vai estar conosco. E quando o Senhor é com você, você vai ter experiências extraordinárias. Imagina a experiência de Eliseu e de Geazi. Ou imagina a experiência de Davi. E cada luta e cada vitória nos leva a um nível acima. Glória a Deus. Então, ou seja, sem luta não tem crescimento espiritual. Sem luta não tem experiência. Sem luta não tem maturidade para a igreja. Como foi que a igreja resistiu, irmão? Coliseu, os imperadores, Roma, os anciãos, os fariseus, aleluia. Como que a igreja primitiva conseguiu, irmão, resistir no meio de tanta perseguição? Porque eles estavam com a visão de Deus. Eles viram os anjos, eles viram a glória, eles viram o poder, eles viram a unção. E nada conseguiram parar aquela igreja. Nada conseguiram parar aqueles homens e aquelas mulheres. E hoje, às vezes, a luta é tão pequena, a gente diz, hoje eu não vou para o culto, hoje eu não estou bem. Eu não vou mais pregar. Enquanto eu estava pregando, eu vi alguém rindo, eu vi alguém, aleluia, rejeitando a minha mensagem, eu vi alguém zombando do louvor que será meu bom. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Aleluia, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Agora imagine um encontro, irmãos. O que é que esse encontro queria mostrar? Queria mostrar que Deus não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. O que é que esse encontro queria mostrar para João, Pedro e Tiago? Que existe ressurreição com Deus. Que a morte já foi vencida, que Deus é o dono da vida. Bendito seja o nome do Deus. Porque se você meditar, a Bíblia diz que quando Jesus dá o braço, até ela está consumado, e ele entrega o Espírito e o véu do templo se rasga de alto a baixo, há um grande terremoto. E a Bíblia diz que os sepulcros, aleluia, são abertos. E muitos dos santos são ressuscitados e apareceram para os seus parentes. Ninguém prega nesse texto, mas se você meditar, se a morte de Jesus ressuscitou, imagina a ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. E como não acreditar na ressurreição, se o próprio no Antigo Testamento tem experiência de ressurreição. Elias orou e uma criança ressuscitou. Eliseu orou e uma criança ressuscitou. O morto cai em a cova onde jaziam os ossos de Eliseu, e ao tocar os ossos de Eliseu ele é ressuscitado. No Antigo Testamento já a experiência de ressurreição. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro. Pedro ressuscitou, se eu não me engano, Tabita, né? E Paulo também ora por o Eutico que cai da janela, também suscita vários exemplos de ressurreição para mostrar para nós, para a nossa fé, para nós sermos fiéis até a morte. Ele vai nos dar a coroa de vida. Porque muitas vezes quando nós se confrontamos diante da morte, a gente tende a ficar com medo. Verdade dizer, ó morte, onde está o teu guilhão? Tragado, foi na O Espírito Santo já foi vencida pela cruz, aleluia. Tu já foi vencida pelo sangue do Cordeiro, ele ressuscitou. E com a ressurreição dele, ele também nos deu direito à ressurreição. Porque alguém não acreditava na ressurreição, e Paulo disse, se eu não acredito na ressurreição, então eu vou a minha pregação. Então por que eu estou sofrendo se depois de que acabou tudo? Então é melhor ir aproveitar a vida, em outras palavras.
Valoriza, eu não estou sofrendo em vão, não estou apanhando em vão, estou sendo apedrejado em vão. Creio, aleluia, que tem uma coroa me esperando, um corpo me esperando, uma eternidade me esperando. Porque também, se nós não acreditarmos na ressurreição, a gente vai viver como mais um no meio da multidão. Querendo cuidar da nossa vida, proteger a nossa vida, pensando pequeno. Pensando só no vestir, só no comer. Isso aí Jesus já prometeu que Ele vai dar. Ele já prometeu que Ele vai prover a roupa, Ele vai prover o pão. Agora Ele disse, nós queremos experimentar coisas maiores. É na hora de nós chegarmos aos pés dos pés de Jesus. Está na hora de nós fazermos como Pedro, Tiago e João, se lançar nos pés dele. Porque para ser salvo, irmão, precisa de 3 coisas: crer e ser batizado. E perseverar até o fim. Mas agora, para ver a glória de Deus, precisa renunciar, precisa largar tudo, precisa se submeter a um plano, precisa destruir o nosso plano e através de Cristo, que é a pedra angular, a pedra, aleluia, que é o alicerce, construir a partir dele uma nova história. Porque assim, o que tem em comum esses 2 homens? A Bíblia diz no livro de Hebreus que por fé Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e foi sofrer com o povo de Deus. Pela fé, Elias abandonou tudo para viver para o Senhor. Pela fé, Eliseu abandonou os bois, o cultivo de sicomoros para servir ao Senhor. Pela fé, Pedro, Tiago e João abandonaram tudo, os barcos, azeite, o seu trabalho e foram servir ao Senhor. Para ser discípulo, já está dizendo, vai ter que estar perto do mestre, vai ter que estar na sala de aula todos os dias, vai ter que aprender as lições, vai ter que aprender as matérias, que vai trazer crescimento e vai nos fazer subir de nível. Daqui a pouco alguém vai olhar para você e vai dizer, não é mais a mesma pessoa. Aleluia. Oh, Espírito Santo, porque Jesus diz, irmão, que se nós servir, nós vamos pregar pela mesma doutrina. E a prova disso mais uma vez em Atos. Os próprios mestres que estavam perseguindo a igreja reconheceram o que eles estavam falando e tinham aprendido com Jesus, porque estavam falando do mesmo jeito que Jesus falava. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes a gente quer ir para uma sala de aula, aleluia, para ter um curso para poder pregar. Não, vai para os pés de Jesus, que Jesus te capacita, te dá uma palavra, te ensina e abre as portas que ninguém pode fechar. A porta que o homem abre, aleluia. Você tem, aleluia, que sustentar a porta que o Senhor abre e ninguém fecha. Pode armar por detrás, pode falar mal de você, pode te jogar de lado, pode colocar para a última cadeira, pode não te dar oportunidade, pode te rejeitar, mas não pode fechar a porta que Deus abriu para você. Não pode impedir os milagres que Deus te prometeu, não pode impedir as promessas que Deus te prometeu. 3 profetas, aleluia. Não vou dizer que é um dos ministérios que o Senhor mais gosta, porque tem 5. Mas está incluído no que o Senhor gosta. O ministério dos profetas. Ou das profetisas, porque tinha profetisa também na palavra do Senhor. No Velho e no Novo Testamento. No Velho, o exemplo Débora. No Novo, as filhas de... As filhas de Filipe, né? Filipe. Que profetizavam. Todas elas eram profetisas. E o exemplo disso é que esses 3. E esses 3 representam os 3 ministérios que a igreja está deixando de fora. Muitos dos ministérios. Pedro, apóstolo, pastor. Tiago, apóstolo, mestre. E João, apóstolo, profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem já leu a epístola de Tiago vê que as palavras de Tiago são palavras de sabedoria. O que isso quer dizer? Palavras de mestre. Aleluia. Porque o mestre é aquele que vai trazer um ensinamento espiritual. O profeta é aquele que vai trazer uma visão de Deus, uma palavra de Deus em meio ao caos. Porque se você meditar, quando é que os profetas eram convocados? Quando havia caos. A Bíblia vai dizer que os filhos dos profetas vão cortar árvores para expandir o lugar que estava pequeno. O machado que era emprestado cai na água. E o que eles vão fazer? Vão chamar o profeta para resolver o problema. O profeta joga um graveto onde o machado tinha caído e o machado flutua. Certa feita está faltando comida, eles vão pegar ervas no campo, vão fazer um ensopado. E ali colocam ervas venenosas na panela. E quando eles veem assim, a morte na panela, quem é que resolve o problema? O profeta. Joga farinha na panela e ele a morte cessa. Certa feita houve fome sobre Judá. Não tinha comida. As pessoas estavam morrendo de fome. A Bíblia diz que o profeta chega e diz: amanhã, por esse horário, a comida vai ter comida a tal preço, ou seja, a preço de banana. A Bíblia diz que o capitão do exército só diz assim: nem se houvesse janela no céu isso acontecia. O profeta vai e profetiza de novo. Ele diz assim: vai acontecer tal coisa, amanhã vai ter comida a tal preço. Tu vai ver, mas não vai experimentar. Louvado seja o nome do Senhor.
Quantos irmãos dentro da igreja Deus chamou como profeta, ou Deus deu um dom da profecia, ou deu um chamado profético, e quantos estão, aleluia, fugindo, escondido, tentando abafar, ou Espírito Santo, tentando viver da sua maneira, tentando viver como o mundo vive. Deixa eu dizer nessa noite, você não vai conseguir fugir do chamado. Deus te chamou para solucionar problemas, é por isso que todo mundo que está com problema vem até você. E às vezes vocês perguntam, por que não vai para o pastor dele, por que não vai para o pastor dela, por que vem para mim? Porque Deus te levantou para ser o solucionador de problemas. Se alguém vem até você, é porque Deus, alguém está vendo já Deus na sua vida, é porque alguém reconhece a unção que está sobre a sua vida, é porque alguém acredita na oração que sai da sua boca, é porque alguém acredita nas palavras, aleluia, de conselho que sai dos seus lábios. Meu Deus, você escolheu. E quantas vezes a gente ora, Jesus nos usa, aí quando chega a oportunidade a gente não quer ser usado, a gente quer fugir. Porque a gente pensava que o cenário ia ser outro. Porque é mais fácil profetizar no monte do que profetizar no vale. Mas o profeta é aquele que Deus vai colocar em lugar de caos para resolver o próprio caos. Oh, Espírito de Deus. Por que essa igreja foi aberta aqui, irmãos? Quantos acidentes têm acontecido nessa rua? Quantas pessoas aqui nessa rua, nesse povoado, estão presas pelas drogas, pela bebida? Oh, Espírito Santo, quantos casamentos estão sendo destruídos, estão passando por luta? Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Por que essa porta foi aberta? Para resolver problemas, para trazer uma luz sobre este lugar, para manifestar a glória de Deus, para pregoar essa palavra, mostrar que tem um Jesus que nós servimos, que salva, que transforma, que restaura, que santifica, que purifica, que transforma ainda água em vinho. Tem um pastor que eu acompanho, pastor Roberto Ruiz, eu admiro muito o testemunho dele. Hoje ele está vivendo o cumprimento das promessas. Hoje ele prega no Brasil e fora do Brasil. Vem pessoas para o culto do Brasil, de fora do Brasil para o culto lá. Mas não era assim. Era um galpão com 5 pessoas em uma rua que tinha entrado e não tinha saído. E todo mundo dizia para ele, vai abrir um ministério em outro lugar que aqui não vai dar nada. Só que ele tinha uma promessa e ele acreditou na promessa. Oh, querido Espírito de Deus. Quando você acredita na promessa, Deus move a terra ao teu favor. Glória a Deus. O profeta diz que o coração dos reis está na mão de Deus. O coração das pessoas poderosas está na mão de Deus. É Deus que governa e guia na hora que Ele quer. Aleluia. E uma família chegou para ele e disse, pastor, eu queria pedir as bênçãos, eu queria sair dessa igreja. Ele, por quê? Essa igreja é muito pequena, essa igreja não tem estrutura. Você grita demais, você profetiza demais, você fica dizendo que essa igreja vai ser muito grande, que vai vir pessoas das nações para este lugar. Da onde, pastor? Olha para a minha família é rica, você tem estrutura para cuidar da minha família. Ele abençoou aquela família saiu. Ele subiu lá para a salinha e foi chorar. Ele olhou para a mulher dele e disse assim, eu vou desistir do ministério. E ela, por quê? Porque ele foi Deus que me chamou. Olha o tamanho da nossa igreja, olha as condições que nós estamos. E como é bom quando você casa com a pessoa certa. Porque quando você tem uma chamada, Deus vai te dar outra pessoa de chamada. A mulher completa o homem completa a mulher. Se você olhar para o seu cônjuge, você vai ver nele o que você não tem. E o outro que olhar para a esposa vai ver nela o que você não tem. E vai haver o que? Um complemento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é 2 numa só carne. A mulher dele olhou para ele e disse uma palavra. E quando a gente recebe uma palavra, irmão, da pessoa que está ao nosso redor, é mais importante do que 1000 de quem está lá fora. A outra metade dele disse para ele, foi Deus que falou. Se foi Deus que falou, vamos seguir em frente. Deus vai cumprir a promessa. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. E é um pastor que tem inúmeros gente que também acompanha o ministério porque quer edificar a minha fé. Porque hoje eu estou como ele, no anonimato, no escondido, mas tenho promessa de um dia, aleluia, levar a palavra do Senhor, aleluia, de ser usado por Senhor em coisas que eu ainda não sou. Mas quem tem que acreditar na promessa é eu, quem tem que acreditar na sua promessa é você, para você dar o primeiro passo, para você fazer o que tem que fazer, para você renunciar o que tem que ser renunciado, para você andar por fé, para você aprender com o Senhor, para você ter as revelações e as experiências com o Senhor. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. E o profético muda o ambiente. Como já disse, porque o profético tem uma visão de Deus. Glória a Deus. Quem chegar nessa congregação que não tiver a visão de Deus, o que é que vão olhar? Vão olhar para
enxergar Deus, vai enxergar a realidade de Deus, vai enxergar o que Deus está fazendo e ainda vai fazer. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. O ministério profético é tão perseguido que nos tempos de Elias se levanta um rei que faz coisas maus aos olhos do Senhor, o rei Acabe. Quando uma pessoa é boa, ela casa com uma pessoa boa. Quando uma pessoa é ruim, também casa com uma pessoa ruim. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Aleluia, Deus Santo, Deus fiel. Louvado seja o santo nome do Deus. Porque se a gente meditar, a palavra diz: não sendo suficiente, irmãos, aos olhos do seu que acaba de fazer, ainda foi lá e casou com Jezabel. E o que eles fizeram? Eles começaram a perseguir quem? O ministério profético. Aleluia, Deus. Porque o ministério profético também é um ministério de restauração espiritual. Por que nós estamos falando essa noite sobre profética? Nós precisamos de uma restauração espiritual. Parece que Deus não é mais o mesmo, sim ou não? Glória a Deus. Parece que nós vivemos num tempo que nós não vamos ver mais milagre. Parece que a Bíblia que nós lemos, que nós pregamos, parece que os milagres só foi para aquela época, sim ou não? Vamos ser sinceros. Aleluia. Quantas vezes a gente chega querendo ver e não vê? Quantas vezes a gente chega esperando acontecer e não acontece? Muitas vezes o que a gente faz? Se frustra e para também. Para de acreditar, esmurece. Porque Elias esmureceu, porque estava vendo o quê? Estava vendo uma perseguição contra os profetas. Deus Santo. Os altares estão sendo derribados, os profetas estão sendo mortos. E outros estão se vendendo para comer na mesa de Jezabel para não morrerem também. E o que é que Deus vai direcionar Elias? Elias vai orar. Quando Elias vai orar, Deus direciona Elias: levanta um altar em cima do monte e me oferece um sacrifício. Por que eu digo assim? Porque no final ele vai dizer da oração: eu fiz tudo conforme o Senhor me mandou. Ou seja, então era uma ordem, ele estava fazendo aquela aleatória. Ele estava orando, ele tinha tido uma revelação, uma direção: faz assim. Quando ele faz aquele ato profético, aleluia, no mundo espiritual, porque para nós termos uma restauração, irmãos, da nossa casa, do nosso casamento, das nossas ministérios, nós precisamos levantar um altar e entregar um sacrifício. E quando a gente fala de altar e de sacrifício, muitos vão colocar um pé para trás: não, Deus não precisa do meu dinheiro. Não, Deus não precisa disso, louvado seja o nome do Senhor. Mas para mim, você está aqui, o que foi entregue? Uma cruz. Foi o quê? A cruz é o quê, irmãos? Um lugar alto, altar. O que é que estava pendurado na cruz? O cordeiro, o sacrifício. E o que isso aconteceu e resultou no mundo espiritual, irmãos? Glória a Deus. Quando você levanta um altar e entrega um sacrifício, você entra no mundo espiritual e move o mundo espiritual ao teu favor. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Por que, aleluia, algumas religiões trabalham com sacrifício? Porque eles sabem que sacrifício funciona. Louvado seja o nome do Senhor. Eles sabem que sacrifício no mundo espiritual, sangue no mundo espiritual abre portais para o bem ou para o mal. E nós que somos cristãos, que temos a palavra, que temos todo o poder dado pelo Senhor, por que nós também não fazemos o mesmo? Pela nossa pequena fé. Às vezes por não ter ensino, às vezes por não ter experiência, às vezes por ler isso aqui e não entender como que está escrito. Imagina, irmãos, o poder desse sacrifício que Elias fez. Que fez o céu se abrir e Deus responder com fogo e devorar, destruir o inimigo na frente de todo mundo. E não só isso, Deus deu vitória sobre os inimigos, mas ainda trouxe uma restauração, porque Israel se volta para o Senhor e começa a clamar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ou seja, a Israel abandonou também as suas prostituições, os seus altares a Baal, se volta para Deus e começa a louvar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quantos estão vindo para a igreja, mas estão com o coração dividido? Tem um altar para o Senhor e um altar para Baal. Glória, glória. Quer servir a Deus e quer servir o mundo, quer fazer do jeito de Deus e do seu jeito. Meu Deus, Horas anda por fé, horas se torna incrédulo, aleluia. Não tem como chegar em lugar nenhum, coração dividido. Não tem como Deus operar em momentos de dividida. Ou é para Deus ou não é. Às vezes tudo que precisa da nossa vida para a gente ver algo novo acontecer é um posicionamento, é uma atitude diante do Senhor. É entrar na presença do Senhor em oração e dizer: o que tu queres que eu faça. Como Elias: o que é que o Senhor quer que eu faça para Israel ser despertado? O que é que o Senhor quer que eu faça para o Senhor alcançar este lugar onde eu moro? O que é que o Senhor quer que eu faça para o Senhor salvar minha família? O que é que o Senhor quer que eu faça para o Senhor cumprir aquela promessa que o Senhor me fez? Glória. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Quando Israel é restaurado, a Bíblia diz que Elias recebe uma ameaça. O
Porque às vezes depois do culto vem a retaliação. Depois da oração vem a retaliação. Depois da palavra profética vem a retaliação. Mas como eu disse, Deus está no meio da luta. És poderoso. Oh Espírito Santo, de o que você traz nessa noite? Só com essa visão. Deus está no meio da sua luta. Aleluia. Deus está dentro do barco quando o vento está soprando forte. Deus está, aleluia, do lado de fora da caverna. Você está dentro da caverna pensando que vai morrer. Meu Deus, és poderoso. Até no ventre do peixe Deus estava lá. Porque no final Jonas diz, eu clamei, aleluia, do ventre do peixe, o Senhor me ouviu. Se ele ouviu é porque ele estava perto. Aleluia, Deus. És grande, poderoso, Santo Deus. Elias foge. Quando Elias foge, ele deseja a morte. O Senhor vem, envia um anjo ministrador, alimenta ele. Porque os anjos estão no serviço, eles são espíritos ministradores. Jesus disse para Natanael, coisas maiores verás os anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Lá em Atos você vai ver a igreja sendo visitada várias vezes por anjos. És poderoso. Ele vai para uma caverna, aí Deus vai ministrar ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas coisas já aconteceram na nossa vida que nós pensávamos que era para a morte. Porque a dor chegou ao extremo. Quando chega no extremo, que a gente quer morrer. Eu passei por uma luta financeira tão grande que eu desejei que o Senhor me preparasse e me levasse. E depois, conversando com a minha esposa, ela me contou que ela fez a mesma oração. Porque quando a gente decide viver com o Senhor, a primeira área que a gente vai passar por luta é as finanças. Só que todo o processo tem um tempo para depois Deus abençoar e sustentar a bênção. Porque a aprovação seleciona quem fica e quem não fica. Às vezes todos nós queremos ser usados, mas quando chega na hora da aprovação, muitos desistem. Aí eles ficam atrás. Agora uns vão perseverar, uns vão aguentar. Porque eu digo, Silvani, toda bênção vem carregada de lágrima. Toda resposta do céu só vem depois que há muita oração. Porque toda vez que eu ia para o mercado fazer as compras, eu ia e vinha chorando em cima da moto. Porque eu não queria comprar, porque eu já sabia como que eu ia pagar o cartão. Todo mês eu não conseguia pagar o cartão. E assim que eu assumi a obra, só passou 2 meses eu pagando a minha conta normal. Depois eu passei um processo de 3 a 4 anos. Aleluia. E às vezes o caminho da vitória parece o caminho da derrota. Porque você está fazendo tudo certo e dá tudo errado. E tem gente fazendo tudo errado e dando tudo certo. Só que eu disse, é a nossa provação, é o nosso momento, é você e Deus. Aleluia. Deus quer provar o teu coração. Deuteronômio 8 diz, Deus deixou Israel passar fome para ver o que tinha no seu coração. Aleluia. Era muito bom, né? Se Deus nos chamasse, já entregasse tudo de bandeja. Como é que Deus ia saber se a gente ia ser fiel ou não? Como é que Deus ia saber se nós estávamos aqui por amor? Como é que Deus ia saber se nós abraçamos a chamada por amor e por fé e por obediência? Por gratidão, porque a gente quer ser grato pelo que Ele fez. A gente sabe que por mais que a gente siga o Senhor, a gente não vai conseguir pagar a nossa salvação. Mas a gente quer ser grato, a gente quer fazer alguma coisa, porque a gente vê, aleluia, que o Senhor precisa de vasos para usar. O Senhor precisa de mão para usar. O Senhor precisa de boca para falar. O Senhor precisa de olhos para ver o que Ele está vendo. O Senhor precisa de ouvido para ouvir a voz dEle. O Senhor precisa de pés, aleluia, para ir na direção que Ele está dando. Passando o seu processo, Deus deu para nós a direção. Aleluia. E Deus vem nos abençoando. Ainda continuamos passando por luta sim, mas agora a gente ora reivindicando a promessa. Agora a gente diz, Jesus, foi o Senhor que abriu a porta, então abençoa. O Senhor sustenta, coloca por terra, aleluia, as armadilhas do inimigo. Coloca por terra as mentiras do inimigo, louvado seja. Coloca por terra a inveja, as palavras contrárias de maldição. Porque agora nós temos uma promessa. Quando você tem a promessa, você pode reivindicar, é sua. Aleluia. É você que tem que lutar, é sua. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quando Eliseu serve Elias fielmente, ele passa por todo o processo, porque os 4 lugares últimos que ele passa, cada um quer dizer uma coisa. Ai, Jericó, Gigal e Betel. Louvado seja o nome do Senhor. Gigal quer dizer cortado sob medida. Cortar ou tirar do excesso. Quando você vai caminhando com o Senhor vai cortando o que não agrada. É uma amizade, é uma coisa que você faz, é uma coisa que você ouve, é um lugar que você anda. É um lugar que você está, mas Deus não quer que você esteja, mas ele vai cortando os excessos. Ele vai nos alinhando. E quando chega o cumprimento da promessa, o que é que Eliseu faz? Ele reivindica a promessa. Ele pega a capa e diz, cadê o Deus de Elias? Quando ele toca nas águas, as águas se abrem. Porque o profético ele é tão maravilhoso que Deus dá o poder ao profeta, a profetisa de poder, como posso dizer,
conduzir os elementos, ou mexer, movimentar os elementos. Porque você viu os profetas dando ordem ao fogo. Elias, se não me engano, Elias está em cima do monte, o Eliseu. Está em cima do monte, vem 50 soldados e diz assim: homem de Deus, vem da manhã te chamar. Ele diz assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma o capitão e seus 50. Outro exemplo é a água. Ele vem e movimenta as águas com o toque. Moisés também, quando toca o cajado nas águas, as águas se abrem. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus é um profeta. Ele está dentro de um barco, estende a mão e dá ordem ao que é os elementos, ao vento e à água. Vento, te aquieta, mar, te acalma. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. Agora o Senhor me dá uma palavra que tem muitas pessoas, irmãos, que estão em alto mar, que tem um chamado profético, que as águas já vieram para afundar o barco, mas por ter um profeta, o Senhor deu ordem às águas para se acalmar. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. E o próprio Senhor diz para Israel: quando tu passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando tu passares pelo fogo, eu estarei contigo. Eu dou ordem aos elementos, os elementos não podem te tocar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece no final aqui, irmãos? No final a gente tem essa experiência. O Senhor termina a experiência e diz: não conte para ninguém. A experiência é de vocês. Ô Espírito Santo. Quando Deus te der algo, quando Deus te revela algo, pergunte a Ele se eu posso compartilhar ou é só meu. Porque às vezes, se você compartilhar o que não é para compartilhar, você vai perder algo lá na frente. É como se você dissesse: eu não posso dar muita experiência não, porque ele abre a boca demais, ou ela abre a boca demais. Aleluia. Se eu mostrei para, como se eu dissesse, Pedro e Tiago, se eu mostrei para vocês, é para vocês, é um presente que eu dou para vocês, para os meus íntimos, para os meus amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos para o carro de pé. Glória a Deus, aleluia. Queria colocar aqui um louvor, queria Glória a Deus. que você entregasse a adoração que está aí queimando no seu coração. Ou se ela não está queimando, mas um dia queimou, que você pedisse nessa noite para renovar, porque o ministério profético tem o poder de renovação. Espírito Santo de Deus. Oh Espírito de Deus. Oh querido Jesus. O ministério profético é tão perseguido, né? Mas na hora que o negócio aperta, chama quem não os profetas, né? Dá uma palavra para quem os profetas, né? As profetizas. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. Oh querido Espírito Santo de Deus, nós glorificamos o teu santo nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor Jesus. E nós queremos pedir nessa noite, como Elias, Jesus, vem responder com fogo, Senhor. Se nessa noite tem altares aqui levantados para ti, se tem sacrifício nessa noite entregue para ti, nós pedimos, vem responder com fogo. Vem fazer como já foi dito, vem fazer arder de novo. Nos faz voltar ao primeiro amor, nos alinha com a tua vontade para que o Senhor conclua e continue a obra que o Senhor começou, porque ainda tem muitas vidas para ser alcançadas, ainda tem muito milagre para acontecer, ainda tem muita manifestação da glória de Deus, ainda tem muita surpresa, muita boa notícia, ainda tem cura para acontecer na minha e na sua vida, através da minha e da sua vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua santa palavra. Obrigado por estar na tua presença. Abre o céu da ordem aos teus anjos nessa noite ao nosso respeito, para guerrear ao nosso favor enquanto estamos aqui, Senhor. Envia os teus anjos com a espada desembanhada para guerrear, Senhor, para nos ajudar nesta guerra, nesta peleja. Para que todo o espírito de enfermidade venha cair por terra. Para que todo o espírito de maldição venha cair por terra. Para que todo espírito que está trazendo rejeição venha cair por terra. Para que todo o espírito de miséria que está tentando travar, trancar, tocar nas tuas finanças venha cair por terra. Oh Espírito de Deus. Assim como havia uma perseguição contra Jacó, assim como Labão estava sendo usado, aleluia, no lugar inimigo, enganando Jacó, mas Jacó fez uma oração a Deus. Ele confiou em Deus, Deus deu uma estratégia, a partir daquele dia Jacó começou a prosperar. Nessa noite entrega essa oração, é a oportunidade. Creio que o Senhor está te ouvindo, creio que o Senhor está nesse lugar e entrega a oração. Senhor, oro a ti, me dá uma direção, para que tu venhas abençoar as minhas finanças. Oh Espírito de Deus, porque eu não quero, Senhor, trabalhar como eu trabalhar com os homens, correndo atrás do dinheiro. Eu quero, Senhor, e creio que a bênção do Senhor enriquece na acrescentadores.
Eu creio em Deuteronômio 28 que se nós formos fiéis à palavra, as bênçãos vão correr atrás de nós e vão nos alcançar. Elas sabem o nosso endereço, elas sabem onde você mora, elas sabem o que você está precisando. Pergunta, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje, Senhor? O Senhor quer que eu faça um ato profético? O Senhor quer que eu levante um altar, entregue um saco? O que é que o Senhor quer que eu faça para mim romper no mundo espiritual? O mundo espiritual só responde com um sacrifício e um altar. Oh, querido Espírito, Deus não fica devendo nada para ninguém. Oh, Espírito Santo, eu sou prova disso e eu já ouvi muitos testemunhos, já vi casos de um irmão que doou uma quantia para a igreja. E Deus falou para mim, diz para ele que eu vou abrir uma porta de emprego para ele boa. Diz para ele que eu vou dar um carro novo para ele. Diz para ele que eu vou abençoar o trabalho das mãos dele. Hoje ele tem uma casa, hoje ele tem carro, hoje ele tem terreno. Hoje ele tem trabalho, hoje ele tem moto. E hoje eu vejo Deus é fiel. Agora o inimigo muitas vezes vai soprar, mas o que tu tem é muito pouco. Se tu der, vai faltar, não vai, irmãos. Oh, bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Tudo que eu tenho na minha carteira, hoje eu vou ofertar nesse altar. Porque quando eu saí de casa, eu disse, leva a tua carteira. Mas o Senhor não falou nada, mas eu sei que ele vai falar alguma coisa sobre sacrifício, sobre altar. Porque eu não prego o que eu quero, eu prego o que o Senhor me manda. Até para ler a Bíblia, eu não leio mais ela para pregar, eu leio para me ser edificado, eu leio para me aprender com o Senhor. Porque eu creio em uma palavra que ele disse para mim e para você, eu colocarei as palavras na tua boca. Quando estiverem perante os magistrados, perante os governadores, perante os anciões, eu colocarei as minhas palavras na tua boca. É o Espírito que vai ministrar em vós naquela hora. O que o Senhor estiver falando contigo nessa noite, entrega. É material, é físico, é uma emoção, é um trauma, é um perdão. É uma palavra que alguém lançou sobre o teu destino, isso está te aprisionando, quebra nessa noite em nome de Jesus. É um casamento que precisa ser restaurado. É uma família que precisa ser salva. É uma eternidade que insiste, aleluia, em vir sobre ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Se Deus está te ordenando, irmão, entregar um sacrifício seguro. Se é material, bota na tua mão. Se é emocional, segura também na mão, que é. Porque eu tenho certeza que nessa noite Deus vai responder com fogo. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai trazer resposta às orações neste lugar. Eu tenho certeza que nesta noite alguma coisa está sendo desatada, alguma coisa está sendo destravada. Porque senão não creio que nós vamos fazer nessa noite mais um culto, mais uma reunião solene. Quando nós estamos aqui na casa de oração, no Hospital de Milagre, nós estamos aqui em Betel, outro lugar não ser a casa de Deus, nós estamos no santuário do Espírito, ou nós estamos em um lugar onde o céu se abre, onde o céu se move. Você vai se render, vai entregar, vai clamar, vai chorar, você vai fazer o que para chamar a atenção dele? Ele já está olhando para baixo, ele já está te observando. Eu quero te pedir nessa noite, Deus, visita nessa noite corações, visita nessa noite famílias, destinos, Senhor. Visita nessa noite os ministérios da tua igreja, o apostolado, o profético, o evangelístico, o pastoral, de mestre. Restaura nessa noite os ministérios que o Senhor deu, como diz em Efésios, para o crescimento da fé, para a maturidade, para, Senhor, aleluia, a nossa salvação, para chegarmos à completa salvação, para que não tenha falta de nada, para que o corpo não seja deficiente,
mas para que o corpo seja forte no Senhor. Libera nessa noite sobre nós cura, Senhor. Visita nessa noite nossos entes queridos com salvação. Visita nessa noite o trabalho das nossas mãos, prospera como o Senhor prosperou Isaac. Como Isaac entregou na tua mão a vida dele, e ele semeou, e a palavra diz: naquele ano Isaac colheu 100 vezes mais. O Espírito Santo de Deus. Como Jacó, quando ele teve aquela visão, ele se acordou e ele dizia: Deus estava aqui, eu não sabia. Deus estava na minha luta, eu não sabia. Deus estava no meu deserto, eu não sabia. Deus estava na minha perseguição, eu não sabia. Em outras palavras, Deus estava na minha humilhação, eu não sabia. Ele pega um azeite, derrama sobre a pedra e ele diz: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão, se o Senhor me investir, se o Senhor me guardar no meu caminho, eu vou dar o dízimo de tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos. Irmãos, nada acontece por acaso na vida de um cristão. Ou você acredita em Deus, ou você vai ser mais um. E Deus não te chamou para ser mais um. Eu sei, tem pessoas aqui que eu conheço pessoalmente. Tem pessoas aqui que têm experiência com Deus. Tem pessoas aqui que têm ministério. Tem pessoas aqui que têm fome e sede de Deus. Tem pessoas aqui que querem mais de Deus. Fala com o Senhor nessa noite, Pedrinho. Você está pedindo algo nas suas orações a Deus para a capacitação do teu ministério. Fala para Deus, os céus estão abertos sobre a tua cabeça. Eu vejo você orando, eu vejo você pedindo capacitação para fazer o melhor para o Senhor. E se você for fiel, e se você nessa noite crê, o Senhor vai dar o instrumento, o Senhor vai dar sabedoria, o Senhor vai dar entendimento, o Senhor vai dar unção, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te levar onde ninguém na tua casa ainda foi. O Senhor vai glorificar o nome dele através da tua vida. Ser fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei, diz o Senhor. Às vezes a gente quer o muito, mas quando chega no pouco a gente não é fiel. Ser fiel no pouco. Acredita no pouco. Confia no pouco. Porque eu tenho essa coisa, certeza no meu coração, Vitor, você não vai passar fome. Assim diz o Senhor. Eu ia mandar a sua e faço vida em Candarábia. Eia, sou ideramento reminei faço ir. A promessa ainda está de pé, irmão Antônio. Tu vai ver o trabalho das tuas mãos prosperar ainda, diz o Senhor. Oh, querido Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é a palavra que diz, ó. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Onde nós colocamos a planta dos pés, vamos tomar por herança. Onde nós colocamos as mãos do Senhor está junto, aleluia. Oh, querido Espírito Santo, aquela viúva chega para o profeta. Oh, Espírito Santo, olha a importância do ministério profético no pouco, irmãos. O credor diz: eu vou levar teus filhos se tu não pagar a dívida do teu marido. Oh, Espírito Santo de Deus. O profeta diz que tem algo contigo, mulher, eu quero que tu tenha em casa. Veja que é através do pouquinho que Deus faz, não é, irmão, do nada, não é mágica, é através do que você tem. Tem alguma coisa na sua mão para Deus usar. Tem alguma coisa na sua mão para Deus usar. Pensou um pouquinho de azeite, profeta. Mas o que é isso? Talvez o profeta não é suficiente para o milagre acontecer. E ela recebe uma palavra profética, uma direção. Onde parecia que não tinha saída, Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma porta para abrir. Até no mar, Deus abre porta para o povo ter passado. Até no mar, Deus abre um caminho para Israel. Vai, manda teus filhos pedir vaso emprestado e não poucos. A fé. Veja, irmãos, que se você não crê na palavra, não tem como Deus fazer. Ela não duvidou, ela pediu muito vaso. Ela podia olhar para o azeite e dizer: é tão pouco, eu vou pedir só um pouquinho de vaso mesmo. Não, mas ela tomou posse da palavra, no nome de Deus. Eu vou pedir muitos vasos. Foi Deus que falou. Porque os profetas representavam a boca de Deus na terra. Aí depois tu faz o quê? Um altar, oração. Sempre tem que ter um altar, irmãos. Pega teus filhos, entra dentro do quarto e fecha a porta. Às vezes o que falta para mim e para você é você chamar seus filhos, o esposo ou a esposa. Vamos entrar dentro do quarto, vamos fazer uma oração diferente hoje. Vamos fazer uma oração em concordância, vamos fazer uma oração em comunhão. Oh, Espírito de Deus. Porque Jesus disse: 2 ou 3 concordar a respeito de algo na terra será concordado.
o poder da concordância. Imagine uma família crente. Não tem um marido, mas tem 2 filhos. Entra dentro do quarto, agora tu vai fazer uma oração. Oh, Espírito de Deus, porque Deus responde oração. Porque a oração tem poder para multiplicar. Porque a oração faz um pouco se tornar muito. Ah, mas saiu da minha casa que foi salvo. Ora, Deus vai salvar os outros. Deus já tem a semente que ele precisa. Deus já tem o vaso que ele precisa para pegar os outros. Quando eles começam a orar, quando você começa a orar, você vê o que estava travado, destravar, o que estava parado, fluir. Imagina aquele azeite começando a se mover dentro do vaso, irmão, sobrenaturalmente. Imagina eles orando e já sendo cheios do Espírito Santo, tomado por Deus, vendo o milagre diante dos olhos. Tiago diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Os céus ainda estão abertos para ouvir a nossa oração. Os vasos começam a encher, começam a encher, começam a encher, começam a encher, começam a encher. E aonde a gente foi humilhado, é o mesmo lugar onde a gente vai ser exaltado por Deus, se a gente obedecer. Porque todo mundo talvez sabia da situação da viúva. Depois que os vasos estão cheios, eu creio que a viúva mandou devolver os vasos que a gente tinha pedido. Mas eu creio que ela mandou devolver com um pouquinho de azeite. E alguém perguntava, mas como assim tu não tinha nada? Tu me pediu um vaso emprestado, ela me dá o vaso e me dá o azeite. Porque Deus, irmão, sempre vai glorificar o nome dele através das coisas pequenas. É o que não tem, é o que não sabe, é o que não é o que não foi. E Deus faz ser, e Deus leva, e Deus exalta, porque Ele é Deus. Ele tem prazer em se glorificar nas coisas pequenas. Oh, querido Espírito Santo, alguém perguntava para que esse vaso com azeite, o que aconteceu? E Deus dizia no ouvido dela, conta o teu testemunho, mulher, agora é hora de glorificar o meu nome. Agora é hora de mostrar que eu sou o Deus que cuida da viúva. Agora é hora de mostrar que eu sou o Deus fiel, que não abandona o meu povo. E o profeta diz, mulher, agora tu vai, vende um azeite, paga a dívida e vende do resto. Irmão, quanto que azeite era que deu para ela viver o resto da vida com o dinheiro daquele azeite? Oh, Espírito Santo, por que a gente recebeu a unção do Espírito Santo? Por que a gente recebeu o Espírito Santo? Para ficar vivo até o arrebatamento da igreja. Ah, mas eu não tenho, mas você tem o Espírito Santo. Pronto, você já tem um azeite. Você já tem um caminho por onde Deus vai operar. Você já tem o que Deus vai usar. Espírito de Deus. Oh, Jesus. Só era 5 pães e 2 peixinhos, irmão. Oh, irmão, que nessa noite nós possa ver como Jesus vê a sua vida. Que você possa enxergar o seu futuro como Jesus enxerga e já te revelou como que Ele quer fazer na sua vida. Irmão, essas circunstâncias que tu está vivendo ao teu redor não é o teu destino, não é o que Deus falou. Você está sendo capacitado, preparado. Comece já a enxergar o que Deus falou pela fé. Não é pouco, está na mão de Deus. Ele tem o poder da multiplicação. E Ele queria mostrar isso por discípulo, porque Ele pergunta, vão lá dar comida ao povo? Ninguém enxergou como Deus estava enxergando. Ninguém teve esse ato profético, essa fé, assim, vamos orar para multiplicar. Mas Jesus é quem é o nosso professor, Ele vai nos ensinar. A gente quer aprender, Ele vai ensinar. Jesus pega o pão, os peixinhos, apresenta a Deus e tendo dado graças. E tendo dado graças. Não é para murmurar, não é para reclamar, é para dar graças. Graças a Deus. A palavra diz, dei graças em tudo. Dei graças em tudo. Não tem não, graças a Deus. A porta não abriu não, graças a Deus. Não consegui pagar o cartão esse mês, graças a Deus. Mais uma vez eu convidei o meu parente para o culto, o esposo, a esposa, o filho não foi, graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, isso vai mexer com a mão de Deus ao teu favor. Isso vai incomodar o inferno, porque tudo que o inferno quer que tu murmure e reclame. O inferno chega para Jesus e diz, então, filho de Deus, transforma essa pedra em pão, está passando. Sabe o que é que diziam para mim? Irmão Pedro não quer mais trabalhar não. Agora é só levar de monte, oração.
Mas Deus sabia o quanto que eu orava para ele abrir a porta, mas eu também sabia que ele não queria mais abrir a porta. Ele já tinha aberto outra porta. Porque quando eu saí do emprego, ele falou comigo em visão e usou 2 pessoas para mim, que ele estava fechando a porta. E ele dizia para mim: agora eu te chamei para fazer só a minha obra. Aí a gente já faz um plano, né? Vai ser tudo fácil, vai ser tudo bom. Não é, irmãos? 3 anos, 4 anos na prova, escutando o que a gente às vezes não quer escutar. Às vezes sendo tentado pelo inimigo a tomar um atalho. Às vezes sendo tentado pelo inimigo a fazer do nosso jeito. Mas eu chorava e dizia: Jesus, eu vou esperar em Ti, eu confio em Ti. Jesus, eu sei que foi o Senhor que falou comigo. Oh, Espírito de Deus, Senhor, traz agora a lembrança das promessas que estão sendo atendidas. Lembra agora que foi Ele que falou, Ele não mente. Foi Ele que prometeu. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te separou. É Ele que tem te visitado. Ele tem usado os profetas dele, as profetisas para falar ao teu coração. É Ele que tem confirmado as promessas quando a dúvida chega. Oh, aleluia. E tendo dado graças, Ele deu para o discípulo. E agora o discípulo entrega para a multidão. No final, Jesus disse: junta o que sobrou. E a palavra diz que na primeira multiplicação, 12 cestos cheios de sobra. Isso mostra que Deus nunca vai fazer só na medida certa. Ele vai fazer para sobrar. Porque a promessa é: os teus celeiros transbordarão. Os teus celeiros transbordarão. A bênção vai ser sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Oh, Espírito de Deus. Oh, obrigado, Jesus. Abençoa toda a tua igreja, Pai. Cada um que chegou até aqui, para a vida de cada um, Senhor. Renova nessa noite o visito profético da tua igreja, os teus profetisas, os teus profetas, os teus apóstolos, os teus pastores, os teus mestres, os teus evangelistas, Senhor. Envia cada um em paz como o Senhor trouxe em paz, dando livramento nessas estradas. Que cada um possa sair daqui tomando posse pela fé da sua bênção, da sua promessa, da sua herança. E que nós possamos sair daqui perseverando no Senhor, no Deus da nossa salvação, que é impossível, que Ele imita, como diz escrito aos Hebreus. E como diz em Números, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nos ajuda a sermos fiel no processo. Nos ajuda, Senhor, a aprender cada lição e executar. Nos ajuda, Senhor, quando estivermos repetindo a prova, fazer ela do jeito certo e tirar a melhor nota possível. E nos ajuda, Senhor, a passar por cada prova dando glória a Deus. Porque no final de cada prova, de cada luta, tem uma vitória nos esperando, tem uma honra nos esperando, tem uma surpresa nos esperando. Tem um mistério nos esperando. Tem um cumprimento de uma promessa nos esperando, Senhor. E no final, teu nome sempre será glorificado, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Se chegou alguém aqui enfermo nessa noite, Pai, que seja curado no nome de Jesus. Que toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus, possa cair por terra nessa noite. Todo espírito de enfermidade possa bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Que essa dor que saia do teu corpo e não volte mais, nós damos ordem em nome de Jesus. Se for caroço, nós destruímos agora esse caroço em nome de Jesus. Aleluia. Oh, querido Espírito Santo de Deus, Pai. Oh, abençoa poderosamente a tua igreja, Pai. E a cada